qual o risco de endocardite infecciosa em um atendimento de urgência de um paciente que chega até você no seu consultório com o rosto inchado. Você sabe que essa questão, né, que foi trazida aí por um colega, é uma questão extremamente pertinente, não só pela dúvida em si, mas pelo que ela representa. Muito da justificativa dos colegas que cometem, às vezes, uma prescrição, um erro de conduta, né, do que seria, poxa, eu vou só prescrever antibiótico e falar para esse meu paciente voltar daqui uma semana, aí eu vou mexer. Por quê? Exatamente por essa ideia de que colocar a mão na massa em um paciente que está com quadro de abscesso seria algo ruim, seria algo que colocaria esse paciente em risco de uma bacteremia transitória e dessa forma aumentaria aí um risco, né, de algum comprometimento mais sistêmico e na verdade a gente tem o oposto disso, né? Inclusive, se você vamos pegar um ponto aqui, tá? Paciente, dia a dia do paciente, onde que ele consegue, né, ocasionar por si só a maior parte da bacteremia transitória, às vezes no seu dia a dia, durante a própria escovação, né? Naquele momento existe, às vezes, um paciente que ele não está com a higiene bucal totalmente adequada, às vezes ele tem uma inflamação gengival, uma doença periodontal, ele tem um sangramento durante a escovação. E na cavidade oral a gente tem o tempo todo um mundo, realmente um mundo de bactérias, fungos e outros micróbios que podem existir ali numa região extremamente rica e que tem acesso imediato, quase que diário, então, a essa corrente sanguínea, ok? Agora, vamos lá. No momento em que esse paciente está apresentando aquele quadro de abscesso, está com o rosto inchado, imagina como é que está a escovação desse paciente. Como é que está aquele acúmulo de placa? Então, se a gente fosse só por aí pensar, né, naquela inflamação, naquele período extremamente reduzido e transitório, do quanto que esse paciente vai ter só de inflamação gengival a mais e durante a própria escovação, o quanto que ele vai inúmeras vezes estar sujeito a essa bacteremia transitória, só tomando por base esse ponto, já seria algo bastante preocupante, né? Da gente colocar na balança e falar, caramba, pera lá, então se eu fizer uma incisão, estou fazendo uma incisão, posso fazer uma profilaxia antibiótica, é claro que daí entram questões sistêmicas do paciente também, existem condições sistêmicas onde existe indicação, né, de uma profilaxia antibiótica, apesar também dessa gama de pacientes ser cada vez mais reduzida. Se a gente pega informações da American Heart Association, né, dos últimos guidelines a respeito de quais são os pacientes, especialmente aqueles pacientes, então, cardiopatas que têm maior propensão ao desenvolvimento de endocardite ou que já tem histórico de endocardite e que precisariam fazer uso de uma profilaxia antibiótica bastante adequada. Mas vamos voltar aqui. Então, nessa condição, se a gente colocar, né, por esse ponto de vista, especialmente considerando que uma das coisas que a gente tem que fazer antes de pensar numa drenagem cirúrgica é uma descontaminação, ali, uma desinfecção, na verdade, daquela superfície onde vai ser realizada a drenagem. Então, esse teu paciente ele fez ali um bochecho, isso daqui é mais relevante ainda do que a profilaxia antibiótica via oral, tá, gente? Se esse paciente ele fez um bochecho ali com uma clorexidina 0,12% pelo menos, fez um bochecho ali por 1 minuto, ou você fez um esfregaço daquela região onde vai haver a incisão com clorexidina 2% gel, exatamente para minimizar ao máximo, né, aquela região, aquela superfície ali que pode realmente, né, que com certeza tem bactéria, mas o que? Vinda ali da cavidade oral, saliva, tá? Não é a questão daquele pus em si, porque aquele pus, assim que você faz a incisão, ou que você busca aquela drenagem, exatamente você ajudar a eliminação, criar uma via de eliminação daquele excesso de exudato pelo organismo, né? Em vez do organismo ter que lidar com tudo aquilo, você está diminuindo, reduzindo o trabalho dele, então ele pode trabalhar de maneira mais otimizada, combatendo aquela infecção, certo? Então, se a gente se basear só por aí, né, sem aprofundar aqui, realmente que dá uma aula sensacional, uma aula incrível em maior, né, discussão aí científica e trazendo muita clínica junto, né, e trazendo as diferentes disciplinas, inclusive não só ficando da odontologia, mas trazendo também um aspecto médico bastante relevante.
a ideia é, né, no que a gente faz ou no que a gente recomenda, no que existe uma orientação dos guidelines para que seja realizada, sim, uma intervenção clínica, primariamente uma drenagem cirúrgica ou a drenagem associada ao acesso aos canais, exatamente nessa direção oposta, né, à pensada, né, não é o risco da bacteremia, o risco é daquela infecção se disseminar, muito mais do que uma bacteremia transitória poderia ser considerada, né, um risco maior. Então, na verdade, a pergunta talvez devesse ser, né, qual é o risco de não se fazer uma intervenção clínica durante o atendimento de urgência de um paciente que chega com abscesso com rosto inchado no seu consultório, ok? Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, você pode ver que de vez em quando a gente consegue, eu tenho todas as dúvidas são colocadas aqui, os comentários, questionários, guardados num banco aí que ajuda muito a gente depois na produção de novos conteúdos, até mesmo idealizar novos cursos aí para poder atender e ajudar a necessidade dos colegas, tá certo? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.